Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta à aula do nosso curso de Análise Técnica de Ações. Nós estamos dando continuidade, então, a essa aula, vimos aí já vários conteúdos importantes e a partir de agora eu vou falar sobre tendências de mercado. O que são essas tendências? Como nós podemos identificar tendências dentro dos gráficos para saber se o papel está numa tendência de alta, de baixa e como, de fato, aproveitar essas oportunidades dentro do mercado de capitais, dentro da Bolsa de Valores. Bom, primeiro conceito de tendência de alta. O que é uma tendência de alta? É quando o mercado ele anda numa direção altista, ou seja, os papéis vão subindo, descendo, mas as altas tendem a ser maiores do que as baixas que vão se intercalando. Tá? Então, você não vai ver uma ação durante algumas semanas ou alguns meses subir todos os dias. Ou seja, ela sobe uma semana, de repente cai na próxima, sobe na outra de novo, cai na seguinte, enfim. Ela vai intercalando dias bons e ruins, o humor do mercado acaba impactando também. Mas veja, o papel estará numa tendência de alta se entre altos e baixos ele tiver mais períodos de alta, ou as altas forem mais significativas do que as baixas. Então, é isso que acontece, por exemplo, nesse gráfico que a gente está vendo. Veja aqui, esse gráfico de Itaú Unibanco, você tem lá topos ascendentes. O que é o topo ascendente? Toda vez que o papel sobe, ele sobe um pouco mais do que havia sido o topo anterior. Tá? Então, enquanto o primeiro topo foi aqui, veja, aí o papel cai, aí ele sobe, ele rompe aquela resistência, lembra que falamos já de resistência em outra aula? Ele rompe essa resistência e vai formar um novo topo aqui em cima. E aí ele cai mais uma vez, veja, ele realiza, como a gente fala, né? Ele acaba corrigindo uma parte dessa alta, agora sob a forma de realização, sob a forma de queda. E aí ele volta a subir, ó, ele faz um topinho intermediário aqui do lado, faz outro fundo, faz um topinho, faz outro fundo, faz um topo, fundo, e vai indo cada vez mais para cima, ou seja, os preços tendem a alta. Então, enquanto os topos forem ascendentes, os fundos também são ascendentes. Tá? Então, uma tendência de alta tem exatamente esta característica. O topo, próximo topo é sempre superior ao topo anterior e o próximo fundo também é sempre superior ao fundo anterior. Então, vai fazendo esse zigue-zague, né, mas numa tendência de alta, numa reta, digamos assim, se a gente fosse traçar de alta. Agora, a tendência de baixa. Então, é o mesmo sistema, o mesmo mecanismo, só que agora um movimento contrário, um movimento de baixa mesmo, as ações caindo. Então, vejam, aqui eu peguei um exemplo de Gerdau, né? A ação sobe um pouquinho, aí cai. Aí ela sobe um pouco, ela corrige uma parte dessa queda, mas ela volta a cair de novo. Ela sobe, ela volta a cair de novo. Então, ela vai fazendo topos e fundos descendentes. Quando o topo era aqui e o próximo topo é abaixo dele, é porque o ativo está numa tendência de baixa. Quando um fundo estava aqui e o próximo fundo é abaixo dele, o ativo está numa tendência de baixa. Então, as tendências de alta que são caracterizadas por topos e fundos ascendentes, tá? Nas tendências de baixa, elas são caracterizadas exatamente por topos e fundos descendentes. Ou seja, o próximo sempre é inferior ao último. E a tendência lateral, ou então mercado sem tendência, pode acontecer também? Pode. Quando você tem topos e fundos exatamente na mesma amplitude, na mesma altura, no mesmo nível de preços, é porque o papel está sem tendência. O papel está lateral, como a gente fala. Que foi o que aconteceu aqui, né? Aqui a gente pegou a ES Tietê, por exemplo, ó, fez o topo aqui, tocou na linha de novo, veio para a linha de baixo, foi lá na linha de cima, veio para a linha de baixo. Veja, aqui você tem uma linha de suporte, nessa faixa aí dos R$26, 26 e pouco, e tem uma linha de resistência lá em cima, próxima aos R$28. Então o papel ele fica oscilando aqui dentro. Veja, isso é uma tendência lateral, está acontecendo uma lateralização. Isso não é algo que tende a durar por muito tempo. Tá? Não é algo que tende a durar. A tendência realmente é que o papel, em pouco tempo, entre numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Dificilmente ele vai ficar lateral por um prazo mais longo. E a mudança de tendências? Veja,
que a gente tem numa mudança de tendência? A gente tem a presença dos pivôs. Tá? O pivô é exatamente o que sinaliza que uma tendência de alta ou uma tendência de baixa estão acabando. Então, o pivô de alta, ele mostra a mudança de uma tendência de um ativo, né, de baixa para alta. Então, pivô de alta é quando o papel estava caindo e ele começa a fazer uma configuração altíssima, revertendo aquela tendência de baixa e agora engatando uma nova tendência de alta. Já o pivô de baixa, então, é o contrário. Quando o papel está numa alta, né, ele começa a reverter, ele começa a cair e ele começa a formar agora um canal de preços de baixa. Então, nesse momento, estabelece-se um pivô de baixa. Na verdade, o pivô em si, tanto o pivô de alta quanto o pivô de baixa, é a sinalização para o mercado, para os investidores, de que a tendência mudou. É o sinal que o gráfico mostra, né, deixa claro para a gente, de que aquela tendência que estava vigente agora foi quebrada. Aquela lógica não existe mais e o mercado inverteu essa tendência, quebrou essa tendência. E aí a gente tem a famosa expressão que nós usamos no mercado de cabeça do pivô. O que é a cabeça de um pivô? É o ponto onde o pivô é confirmado. É o ponto onde você de fato consegue dizer, opa, aqui está o pivô de alta. Aqui está caracterizado, configurado o pivô de baixa. Tá? Então, numa tendência de alta, a cabeça do pivô, ela é o que? É o rompimento do topo anterior. E numa tendência de baixa, a cabeça do pivô é a perda do fundo. Tá? Então, existia um fundo anterior, esse fundo foi rompido, ou seja, para baixo, né, nesse caso, obviamente, você tem a cabeça do pivô, quer dizer, que é o rompimento daquela configuração. O papel está numa tendência de alta, né, e ele rompe para baixo, é a configuração de um pivô de baixa, quando provavelmente isso vai se configurar, vai se confirmar lá na frente. Vamos ver o exemplo prático no gráfico? Veja aí esse gráfico da Vale. Olha só, a Vale vem caindo, ela vem até essa zona de preço aqui que é 38,10, sobe, cai de novo, tenta resistir aqui, mas acaba rompendo, faz um fundo mais baixo. Só que na sequência ela volta a subir, veja, a mesma linha que antes era suporte do preço, agora virou resistência. Lembra que a gente já estudou esse conceito. Tá? A mesma linha imaginária aqui virou resistência. Então o papel bate lá, volta a cair. Só que quando ele cai, não vem até esse ponto 1 aqui embaixo, esse patamar. Tá? Então o ponto 1 é onde o papel veio, que ele fez o fundinho. Até o ponto 2, que ele fez o primeiro topo. Aí ele vem para o ponto 3, que é o quê? Um fundo já mais alto do que o fundo anterior. E aí, na sequência, ele rompe essa configuração aqui, ele rompe essa linha, que era a linha de resistência do ativo nesse momento, e vai formar um novo topo lá em cima. Então, este rompimento aqui, que nós chamamos de cabeça do pivô, é o rompimento, né, onde esse topinho anterior que havia sido formado foi, né, suplantado, foi vencido pelo movimento do mercado. Então, nesse caso, inclusive o papel na sequência cai, ele vem testar novamente essa linha, ó, era suporte, virou resistência, virou suporte de novo, parecia que ia romper, mas conseguiu segurar aqui, abriu com gap e foi embora. Tá? Veja aqui, depois ele engata uma alta bastante expressiva. Essa zona aqui era na faixa dos R$ 38,00, o papel foi a R$ 42,50 logo na sequência. Tá? Então veja aqui o pivô, entenderam a figura aqui do pivô? Exatamente quando há o rompimento daquela sequência aqui. Veja, a tendência era de baixa, eram topos e fundos descendentes. Se a gente olhar a figura até aqui, é isso que estava acontecendo. Agora, no momento em que o papel sobe acima desse ponto 2 aqui, há o rompimento dessa configuração de baixa. E aí sim cria-se um novo topos e fundos ascendente, mostrando que o papel agora está numa tendência de alta. Ok? Vamos ver um pivô de baixa? Petrobras aqui agora, Petro 4. O que aconteceu aqui? Veja, você tem um ponto 1 lá no alto, aí o papel cai até aqui. Veja, ele vinha subindo. Primeiro, vamos ver do começo. Ele vinha subindo, ó, topos e fundos ascendentes. Ok? Aí ele começa a cair, vem até aqui, até aí tudo bem. Sobe um pouquinho, ó, não sobe mais até aquele topo lá em cima, o ponto 3 é abaixo do ponto 1. Vem aqui testar essa linha de novo, tá? Rompe
e depois ele até tenta voltar acima da linha mais uma vez aqui, chega a quebrar, digamos assim, esse movimento, mas olha, esse topo aqui ele é igual a esse topinho anterior aqui, ou seja, ele não consegue superar. Se tivesse superado, talvez o papel voltasse a subir, isso aqui poderia ter sido um rompimento falso, mas não foi o que aconteceu aqui, tá? Então, nesse ponto 2, a gente tinha o fundo, né, que era a cabeça do pivô, que é o que tinha que ser rompido. Nessa configuração gráfica aqui foi rompido, apesar de ter voltado acima depois um pouquinho, não conseguiu romper, né, com aquela resistência que tinha lá. E aí sim, veja que o papel vem caindo e caindo com muita força. Isso foi lá na crise ainda em 2008, né, essa configuração me lembro bem. Aí essa linha da venda tinha sido nos R$ 38,00, veja, logo depois o papel já estava em R$ 27,00 e caiu mais ainda, veio abaixo dos R$ 20,00 ainda nessa mesma sequência de baixas aí em função da crise, tá? Tá claro isso então? Então pivô de alta e pivô de baixa é exatamente isso, é quando é rompida a configuração que estava em andamento no momento anterior e aí você tem o gatilho, digamos assim, o acionamento de uma nova tendência. E aí dentro dessa história de tendências de alta e de baixa, a gente tem as famosas linhas de tendência. Tá? Então existe uma LTA e uma LTB. LTB é a linha de tendência de baixa, LTA é a linha de tendência de alta, tá? Que nós vamos ver por primeiro. Então para traçar uma linha de tendência de alta, a gente conecta na verdade os fundos, uma série de fundos, um fundo, outro fundo, você passa um traço. Conectou através dessa linha, dessa reta aqui, agora esta é a minha LTA, é a linha de tendência de alta, é a linha que está suportando o preço toda vez que ele cai. Tá? Lembre-se que suporte e resistência é na horizontal. Agora estou falando de uma linha inclinada, onde os preços sobem, desce um pouquinho, sobe mais, desce um pouquinho, sobe mais, desce um pouquinho. Passa uma reta exatamente na direção desses fundos, conectando eles através dessa reta, e aí a gente chama isso de LTA. Tá? Então essa linha formada pela união dos fundos, né, ela passa a ser uma região de suporte, essa linha, essa LTA. E as LTAs podem ser traçadas, né, somente então em tendências de alta do papel. Vamos ver na prática? Olha lá, de novo, Petrobras em 2009, ó. Papel sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ele respeita esta linha. Vejam, por um bom tempo ele respeita essa linha. Isso aqui levou meses, né? Praticamente quase um ano aconteceu isso. Então, lá em cima ele vai fazer o teste da LTA, ele perde a LTA, veja, essa linha muito tempo valeu, foi segurando, em determinado momento, opa, quebrou a LTA. Né? Ele teve a perda dessa LTA, e aí ele vai lá testar a LTA e depois o papel volta a cair mais. Tá? LTA de longo prazo em CEMIG, olha esse exemplo aqui, bem bacana também. Ó, você pega um período aqui desde 2006 até onde vai isso aqui, 2010, né? Um período bem interessante aí, onde o papel vira e mexe, ele sobe e desce, mas ele continua respeitando essa LTA. Veja, uma tendência de longo prazo de alta. O papel sai da zona aí dos R$12, vai lá para a faixa dos R$25, R$27. Então, vejam que às vezes ele se afasta bastante da linha. Parece que esqueceu, parece que essa linha não vai mais ser atingida. Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que tem um ímã nessa linha. Ao mesmo tempo, tem a impressão que o papel volta, mas ele sobe, mas ele sempre quer voltar de novo para esta linha. Em alguns momentos isso acontece. Então veja que os movimentos vão se repetindo e essa linha novamente vai sendo atingida ao longo do tempo. E a LTB? A LTB, então, a linha tendência de baixa, é um movimento contrário, né? Um movimento onde você tem os papéis numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Para traçar uma LTB, uma linha tendência de baixa, o que a gente faz? A gente conecta os topos dos preços. Enquanto na LTA eu conecto os fundos, lembra? Na LTB eu conecto os topos. O papel sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, eu passo uma reta exatamente pelos topos. Se essa reta é para baixo, é porque o papel está numa decrescente, é porque, né, há uma LTB aí funcionando que está segurando os preços naquela linha, naquela zona. Tá? Então essa LTB também passa a funcionar de certa forma como sendo
uma linha de resistência, aliás, dos preços, porque eles vão até lá e voltam, vão até lá e voltam. Então, a LTB somente vai ser traçada se o papel estiver numa tendência de baixa. Olha esse exemplo aqui em Bradesco. Veja, o papel toca na linha, se afasta, toca de novo, se afasta, volta ela, se afasta, volta. Vira e mexe, ó, ele vai de novo buscar aquela linha, mas continua em tendência de queda. Então, ele se aproxima da linha, cai, se aproxima, cai, se aproxima, cai. Como essa linha está inclinada nesse sentido, ou seja, ela está para baixo, o papel vai caindo cada vez mais, né? Os topos vão sendo cada vez inferiores aos anteriores. Tá? E aqui embaixo a gente tem, olha lá, o rompimento dessa LTB. Tá? Aqui nesse rompimento, o que a gente tem aqui? O pivô de alta, né? O papel vem numa tendência de baixo, fazendo topos e fundos descendentes, ele rompe essa linha e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Tá bom? Tranquilo, então? LTA, LTB, sem mistério, né? Bom, em cima das LTAs também a gente precisa trabalhar o conceito de canal de preço, né? Tanto LTAs e LTBs normalmente acabam formando canais. Veja esse aqui em Itaú Unibanco. Olha só, o preço vai subindo, né? Existe aí uma LTA, que lembra, a LTA suporta os preços, a LTA conecta os fundos, e aí a gente coloca uma linha acima, até onde os preços vão e voltam, e aquela linha eu chamo de linha de retorno. E esse canal entre as duas linhas, a LTA e a linha de retorno, é o que nós chamamos de canal de alta. Olha como vai respeitando por um bom tempo esse canal, até que em um determinado momento esse canal é quebrado, obviamente, isso não vai durar a vida toda, em algum momento vai quebrar, e aí o papel começa a cair, entra numa tendência de baixa e quebra aquela tendência de alta que vinha acontecendo. Outro canal de alta aqui, Natura. Muito bacana, olha, papel vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele sempre fica dentro desse canal de preços, ele não se afasta dessa linha, né, desse movimento aí que está acontecendo durante esse tempo. Veja, esse aqui é um período, né, relativamente longo, aí praticamente 2 anos, o papel vai respeitando esse preço. Então a linha de baixo que conecta os fundos a gente chama de LTA, a linha de cima que conecta os topos a gente chama de linha de retorno. Canal de baixa. Então é a mesma coisa, olha esse aqui que bacana em Embraer, veja, a partir do momento que eu tenho alguns topos descendentes, eu posso passar um traço aí, fazer uma reta, que é a minha LTB. Está aí a LTB, né? E abaixo eu vou passar outra reta, que é a minha linha do retorno. Tá? Lembre que os canais de baixa, as tendências de baixa são medidas pelos topos e não pelos fundos. Então você conecta uma linha pelos topos e a linha de baixa, a linha de retorno. Veja que a ação vai negociando, 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 mas ela não consegue sair desse canal de preços. Os preços vão até lá, chegam próximo às vezes. Lembra que eu já falei em outra aula, vou frisar de novo aqui, não é que tenha que tocar exatamente naquele preço, é uma zona de preços, é mais ou menos naquela região que o mercado respeita. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Outro canal de baixa aqui em Brookfield, que é uma construtora, né? Olha lá. Você tem a linha da tendência de baixa lá em cima, né, a LTB, e embaixo a linha do retorno. O papel vai caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, mas ele vem mais caindo do que subindo, então formando aí essa tendência de baixa ao longo do tempo. Né? São figuras assim bastante clássicas. Quando a gente abre um gráfico, se você abrir o seu gráfico agora e jogar na sua tela quaisquer gráficos de quaisquer empresas, você vai conseguir identificar suportes e resistências, você vai conseguir identificar canais de preços ou tendências, né, de preços, se o papel está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa, você vai conseguir ver aonde passa a linha da LTA, que é a tendência de alta, onde passa a LTB, que é a tendência de baixa, você vai conseguir identificar o canal, onde é que é a linha de retorno, ou seja, quando o preço sobe até onde ele deve ir para cair de novo. Então, vejam que isto funciona de fato no mercado no dia a dia. E existe também a questão da duplicação de canal. Já é um movimento mais raro de um papel, mas pode acontecer. Tanto ele pode ser duplicado para cima, como pode ser duplicado para baixo. Tá? O que acontece aqui? Veja, o papel está fazendo esse zigue-zague, em vez de ficar dentro dessa linha, ele rompe a linha de cima e
abre, digamos assim, uma alta mais ou menos desse mesmo nível. Então, se esse canal aqui, entre a linha de baixo, que é a LTA, e a linha de retorno, representava, por exemplo, 10% de variação, tá? O papel rompe a linha de retorno aqui em cima, fura, tá? Esse canal, e aí sobe mais 10%, ou seja, ele passa a fazer um novo canal acima daquele. Então, a projeção é exatamente essa da ilustração. Você pega a projeção da amplitude do canal de alta e projeta e joga isso para cima para ver até onde é o potencial de alta desse ativo. Tá? Tá aí na ilustração, então, para facilitar o entendimento de vocês. Canal de alta duplicado aqui, nós pegamos um exemplo, olha só, o papel vem fazendo um movimento dentro desse canal aqui, ele rompe aqui, veja que essa mesma linha de cima aqui, que até então era a linha de retorno da linha tendência de alta, agora passou a ser a própria LTA, tá? Os preços caem ali e voltam a subir, tá? E acima depois eu tenho uma nova linha de retorno. Nesse caso aqui ficou um pouquinho bagunçado, porque o papel sobe, desce, e subiu com um pouquinho mais de força do que deveria, mas vejam que essa linha central aqui, que antes era a linha do retorno, agora é a LTA, ela funcionou perfeitamente. Tá? Isso é uma duplicação de um canal de alta. E o canal também pode duplicar para baixo, claro. Veja, em vez de fazer este movimento, os preços, eles fazem, né, em vez de ficar ali dentro só desse canal, eles também duplicam esse canal para queda. Tá? Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui. Temos um exemplo no gráfico. Ó, o papel vinha fazendo esse movimento, vai caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, rompe a linha de baixo aqui, que era a linha de retorno até então, faz um novo fundo aqui, sobe até lá, faz um novo fundo, sobe. Quer dizer, por um bom tempo, ó, esse aqui era o canal, então esse aqui era o suporte, essa era a resistência. Aí por um bom tempo aqui houve o rompimento e essa linha que antes era o suporte agora passou a ser a resistência e uma nova linha de suporte aqui foi criada, que é a nova linha de retorno, e essa linha do meio aqui passou a ser a LTB nesse caso. Veja, uma vez rompida essa linha, ela de novo passa a ser suportada agora acima aqui, como sendo uma linha de suporte, que é a linha de retorno. E aí depois sim o papel rompe aqui e vai embora, volta a subir de novo e quebra totalmente essa lógica. Tá? E ele faz o famoso pivô de alta. Veja, o que seria o pivô de alta que nós falamos antes? É exatamente esse movimento aqui, quando o papel faz um topo superior ao que havia sido o topo anterior. Tá? Então, nesse caso, configura-se um pivô de alta, né, e uma possível elevação dos preços a partir daí, né, para novas altas. Tá bom? Bom, então essa aula aqui nós falamos sobre as linhas de tendências, sobre os canais de preços e como a gente pode aproveitar essas figuras aí para fazer operações no mercado. Então, se você identificou que existe um canal de preços, né, existe uma tendência de alta ou de baixa em andamento, desenhe o canal e veja onde há oportunidades para operar. Não quer dizer porque o papel, por exemplo, está numa tendência de baixa que ele não oferece oportunidades. Ele te oferece oportunidades para entrar vendido, como te oferece também oportunidades para entrar comprado com a mesma facilidade. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado dessa aula e aproveitem, apliquem na prática aí os ensinamentos, né, sobre essas linhas de tendência, sobre os canais de preços. Obrigado, até a próxima aula.